Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal Matemática na Sala de Aula. Eu sou o professor Maurício e hoje nós falaremos de trigonometria, relação entre seno, cosseno e tangente. Então vamos lá. Nós já vimos em vários momentos aí que a tangente, quando eu estou no triângulo retângulo, ela é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Mas também sabemos que a tangente ela é o seno dividido pelo cosseno. Então, se você pega o valor do seno dividido pelo cosseno, você tem a sua tangente. Então, nós vamos trabalhar isso. A relação entre os três é essa daqui. A tangente é seno dividido por cosseno. Vamos aos exercícios, a gente vai misturar relação seno, cosseno e tangente e relação fundamental, só do seno e do cosseno. Então, vamos ler o exercício. Eu vou resolvê-lo a partir daqui. Nós vamos à leitura. Seja x um número real pertencente ao intervalo de 0 a π sobre 2. Informação importante, hein? X é um número real, mas ele vai estar numa posição de ângulo, né? Ele representa um ângulo, que é o arco lá do ciclo trigonométrico. Ele diz que está entre 0 e π sobre 2. Π sobre 2 é 180 por 2, 90. Então, o intervalo de 0 a 90 está no primeiro quadrante. Primeiro quadrante. Já não preciso me preocupar com o sinal. Por quê? Todas as três razões, seno, cosseno e tangente, no primeiro quadrante, elas são positivas. Então, aqui, primeiro quadrante, tranquilo, só vai ter resposta positiva. Continuando a leitura, então. Sabendo que tangente de x é igual a 2. Então, a tangente desse ângulo é igual a 2. Qual é o valor de seno de x e cosseno de x? Então, vamos lá. Primeiro passo. Se ele me deu a tangente, então eu vou começar por ela, né? Tangente de x é igual seno de x dividido por cosseno de x. Essa é a relação. Agora eu vou substituir os valores que eu tenho. Ele só me deu a tangente. Então eu vou colocar aqui no lugar da tangente o número 2. E aqui seno de x dividido por cosseno de x. Professor, mas e daí? Eu continuo com seno e cosseno de x aqui. Duas incógnitas que eu preciso resolver. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um em função do outro. Colocando um aqui embaixo, eu tenho uma fração. Então, numa igualdade, nós vamos ficar em cruz. Com isso, a gente vai ficar com seno isolado. E vamos descobrir quanto ele vale em função do cosseno. Então, eu tenho aqui, ó, 1 vezes seno é seno de x. Que é igual, 2 vezes cosseno, 2 cosseno de x. Então, eu não sei quanto vale exatamente o seno de x, mas eu sei que ele representa 2 cosseno de x. Se eu descobrir o valor do cosseno, eu coloco aqui, multiplico por 2, eu acho o seno. Então eu tenho um valor genérico para o seno, que é essa informação aqui na frente. Se eu tenho um valor para seno e eu quero saber o cosseno, eu vou usar o quê? Relação fundamental. Então vamos lá para a nossa querida relação fundamental. Ela entra demais nas expressões e nas equações trigonométricas. Relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. No lugar do seno, 2 cosseno ao quadrado. Então, 2 cosseno de x, né? Tudo isso elevado ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Percebeu que agora nós ficamos com uma expressão, uma equação que só tem uma incógnita, que é o cosseno? Então vamos resolvê-la. Primeiro passo aqui, ó, eu tenho 2 vezes cosseno de x elevado ao quadrado, então eu vou ter que arrumar isso aqui. Ó. Quando eu tenho um produto, tanto o primeiro como o segundo elemento está elevado ao quadrado. Então vamos fazer o primeiro. 2 elevado ao quadrado, 4.
cosseno de x elevado ao quadrado, cosseno ao quadrado de x, que é vezes, né? Mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Eu tenho 4 cosseno ao quadrado de x mais 1 cosseno ao quadrado de x. Então, ao todo eu tenho quanto? Eu tenho, vou continuar aqui em cima, 5 cosseno ao quadrado de x igual a 1. Olha como ficou tranquilo agora. Se aqui está multiplicando, ele passa para o outro lado, fazendo a operação inversa, que é a divisão. Então, cosseno ao quadrado de x igual a 1 sobre 5. Para assumir com esse quadrado, o que eu faço? Operação inversa do quadrado, que é raiz. Então, mais ou menos raiz de 1/5. Só que lembra o que a gente viu ali em cima? Aqui, ó. O intervalo, primeiro quadrante só tem valores positivos. Então, o cosseno que me interessa é o positivo. Raiz de 1 sobre 5. Então, meu cosseno é raiz de 1 sobre 5. Eu poderia mexer aqui nessas raízes, mas eu vou deixar para a gente ver ali em cima como é que fica ali o seno. Melhor, vou mexer, né, para não ter problema aqui, vai? Vamos mexer, colocar aqui do lado. Vamos já tirar isso aqui, ó, porque raiz de 1 tem, ela é exata, né? Então, ó, cosseno de x é igual a 1 sobre a raiz de 5. Não pode ficar raiz embaixo, né? O denominador não aceita. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos racionalizar. O que é racionalizar? Quando eu tenho uma raiz embaixo, eu tenho que tirar ela, sumir. Só que fração, não existe mágica na matemática, né? Se eu fizer alguma coisa com essa parte de baixo, eu tenho que fazer também com a parte de cima. Então, lá na aulinha de racionalização, a gente fez o quê? Descobriu que se eu multiplicar em cima e embaixo pela mesma raiz, eu não altero o valor da minha fração. Eu estou multiplicando pelos mesmos números. Então, seria o mesmo que simplificar aqui, soma e volta a ser o que era antes. Só que esse artifício vai me ajudar a tirar a raiz de baixo. Então, vai ficar assim, ó, cosseno de x igual 1 vezes raiz de 5, raiz de 5, dividido. Raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 25, que é quanto? 5. E aí a gente já aprendeu lá atrás, né? Sempre que eu tiver duas raízes quadradas de mesmo valor, a multiplicação some a raiz e fica só o próprio valor. Então, aqui nós temos que cosseno é raiz de 5 dividido por 5. Volto aqui em cima e agora eu vou substituir para descobrir o seno. Quanto que é o seno de x? Substitui o valor do cosseno que eu acabei de achar. 2 vezes o cosseno, que é raiz de 5 dividido por 5. Não dá para simplificar nada aqui. E aqui a gente terminou. Alguém poderia até perguntar assim, professor, não dá para simplificar esse 5 com esse 5? Não pode. Raiz simplifica raiz. Número simplifica número. Então, você não pode misturar as duas coisas. A mesma coisa acontece na multiplicação. Quando eu estiver fazendo multiplicação, eu posso multiplicar raiz por raiz, mas não posso multiplicar número por raiz. Então, ele fica indicado. Fica que nem aqui, ó, 5 vezes cosseno. Pode ser 5 vezes raiz de alguma coisa. 2 vezes raiz de 5. Então, essa multiplicação não se faz, ela só fica indicada. Então, essa é a resposta do nosso exercício. Vamos lá, pessoal, continuando a resolução. Exercício 2. Se 3π sobre 2 é menor que alfa, que é menor que 2π, então, espera aí, já temos uma informação importante aqui, intervalo entre 3π sobre 2 e 2π. 2π eu sei que é 360 graus. 3π sobre 2, π é 180, dividido por 2, 90, vezes 3, 270. Então, eu sei que ele está no quarto quadrante. Então, o meu arco está no quarto quadrante. Então, vamos lá, vamos fazer os cálculos. Cosseno de alfa é igual a 0,2. Qual é o valor de tangente de alfa?
Informação importante, né? Vocês perceberam que a gente trabalhou muito com fração e é o que a gente vai continuar. E aqui eu tenho um decimal. Então vamos arrumar isso aqui, ó. Esse 0,2, ó, 0,2 é o mesmo que 2 sobre 10, que é 2 décimos, 2 sobre 10. Uma casa após a vírgula, um zero aqui embaixo. 2 sobre 10. Dá para simplificar, né? Divide por 2, divide por 2. Isso aqui vai dar 1 e aqui 5. Então 0,2 é 1 sobre 5. Então vamos lá. Ele me deu cosseno e ele quer a tangente. Só que a tangente, nós vimos, ó, que tangente de alfa, aqui no caso, não de x, é seno de alfa dividido por cosseno de alfa. Eu não tenho o valor do seno, eu preciso do seno. Então eu vou usar o cosseno que ele me deu para encontrar ele e depois substituir aqui e resolver essa situação. Então eu vou resolver aqui, ó, do lado a relação fundamental, porque eu estou com espaço aqui, e depois só venho aqui e continuo a resolução. Professor, mas por que você vai fazer relação fundamental? Porque eu tenho o cosseno e eu preciso achar o seno. Então sempre que eu tiver um e precisar do outro, relação fundamental. Seno ao quadrado de x não é alfa, né? Mais cosseno ao quadrado de alfa, isso é igual a 1. Seno eu não tenho, é o que eu estou atrás, de alfa, mais cosseno. O cosseno eu arrumei ele aqui, né? Transformei decimal para fração, então meu cosseno é 1 sobre 5. Tudo isso elevado ao quadrado. Isso é igual a 1. Calculando esse quadrado, seno ao quadrado de alfa vai ser igual a 1 menos. Vamos já calcular e passar para o outro lado aqui, ó. 1 ao quadrado é 1, 5 ao quadrado, 25. Fazendo aqui o MMC entre 1 e 25. Vai dar aqui 25, né? Então, seno ao quadrado de alfa é igual a 25 aqui. 25 dividido por 1, 25 vezes 1, 25. Menos 25 dividido por 25 dá 1. Vezes 1, 1. Então, nós temos que seno ao quadrado de alfa é igual a 25 menos 1, 24, dividido por 25. Seno de alfa, a operação inversa do quadrado é a raiz. Então, mais ou menos a raiz de 24, 25 avos. A raiz de 24, eu não sei. Não tem exata, né? Mas dá para decompor aqui. Nós vamos decompor. E a raiz de 25 eu sei que é 5, que é exata. Então aqui embaixo eu já sei que vai dar 5. Mas vamos já acertar esse sinal aqui, ó, mais ou menos, seno. Se é quarto quadrante, o seno no quarto quadrante, ele projeta no eixo do y. E o y no quarto quadrante é negativo. Então aqui me interessa o valor negativo. Menos raiz de 24. Vamos decompor aqui embaixo. Ó. 24 divide por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3 e por 3 dá 1. Então eu tenho uma dupla de 2 aqui, 2 ao quadrado, e um número 2 e um 3 ficou solto. Então nós vamos por aqui, ó, menos raiz de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Então o seno de alfa vai ser menos, esse 2 quadrado corta com a raiz, então vai sair fora, 2, raiz, 2 vezes 3, 6, tudo isso dividido por 5. Pronto, achei o seno de alfa. Volto para cá. Tangente de alfa vai ser igual ao seno, que é menos 2 raiz de 6
sobre 5. Tudo isso dividido pelo cosseno de alfa, que é 1 sobre 2. Ou, perdão, 1 sobre 5. Lembra dessa regrinha? Divisão de frações? Divisão de fração, o que a gente faz? Copia a primeira, multiplica pela segunda invertida. Mas, olha que interessante, tem a regra da simplificação, né? Os denominadores são iguais, eu posso cortar, porque na hora que eu inverter a segunda, esse 5 vai para cima e ele vai cortar de qualquer jeito. E aí o que sobrou já é o meu resultado. Menos 2 raiz de 6 sobre 1. Então já é menos 2 raiz de 6. Está aí. Tangente de alfa é menos 2 raiz de 6. Pessoal, então é isso. Se gostou do nosso vídeo, dá um joinha aí embaixo e nos vemos numa próxima aula.